Então, nós vamos respirar bem profundamente, sentindo, inspirando, segurando e soltando. Inspirando, segurando, soltando. Soltando todo cansaço, toda preocupação, tudo aquilo que nos incomodou durante o dia de hoje. Nós vamos buscando essa sintonia com o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que nos acolhe, que nos fortalece, que nos ampara. Nós vamos sentindo um abraço muito carinhoso. E o nosso anjo guardião vai ficar conosco durante esta noite, durante toda essa troca. Nós vamos abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões adentrem, com redes em forma de tela metálica, fazendo toda uma asepsia, colocando muita luz no nosso lar, paz, fortalecimento, harmonia, o nosso lar repleto de rosas, de gérberas, de amor perfeito, o nosso lar repleto de luz. E vamos assim pedindo que toda a espiritualidade amiga possa fazer uma proteção na porta de entrada do nosso lar, em torno do quarteirão, para que assim possamos estarmos totalmente harmonizados. Unidos que estamos a essa espiritualidade de amor e de luz, nós vamos nos unir a Ruiz e a toda a equipe do Pingo de Luz, todos os mentores queridos que tanto nos auxiliam. E de mãos dadas com o Ruiz, ele nos leva até Maria, a mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de amor e fé. E agora Maria nos leva, a cada um de nós, até o Mestre. E sentimos o amor de Jesus, o irradiar do seu coração. Muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos agradecendo por esta oportunidade da noite de aprendizado, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. E assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nesse momento, sentindo todo o amparo, toda a luz, que possamos ter um acolhimento de amor com muita harmonia e vamos envolvendo a sala de radiações a cada médio, com paz, amor e muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também um bom trabalho. Todos bem? Como passaram a semana? Tudo bem. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde a todos. Passaram bem a semana? Refletiram bastante sobre a lição da semana passada? Como foi? Olha,
Está sendo catastrófico. Por que no catastrófico? Estou que nem a Solange, porque eu tento botar em prática e eu falo, meu Deus do céu, por É um onde é que eu... conflito. É um conflito. Mas vamos trabalhar mais um pouco. Semana passada foi um roteiro para o autoconhecimento, não foi? Foi. Uhum. Então, e hoje é a continuação. Parte 2. Ainda bem que estamos sorrindo, isso é muito bom. O que fazer com a sombra? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer com a nossa sombra? Ai, ai. Fazer as pazes com ela. Mas, então vamos fazer uma combinação, vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar, vamos criar uma caixa de presente muito linda. Cada um escolhendo a cor que gosta. E vamos colocando todo esse sentimento dentro dessa caixa. Sabe, essa dificuldade de lidar com essa sombra, a dificuldade do autoconhecimento, a autocobrança, tudo isso vai ficar dentro dessa caixa. E outras coisas que vocês quiserem, cansaço, aqueles que viveram uma semana com a Covid, tirando tudo isso. Agora a gente vai colocar um laçarote, porque toda caixa tem que ter um laçarote lindo, muito lindo. E nós vamos entregar para o nosso anjo guardião que está do nosso lado. Ele não nos pertence mais. Se no verbo se quisermos, no final do nosso acolhimento, a gente pode pegar a caixa novamente. Mas se não, ela já pode ser levada. Vamos lá? Quiserem continuar de olhos fechados para escutar, e depois a gente abre os olhos para conversarmos. A sombra que existe no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade pessoal. É imprescindível termos lido o capítulo anterior, que foi aquele que a gente começou falando, para compreendermos as propostas que serão agora apresentadas sobre como lidar com a nossa sombra. Retomando o conceito apresentado no capítulo 12, por sombra, devemos entender os aspectos de nossa personalidade que não reconhecemos e que consideramos inaceitáveis, porque se opõem à imagem ideal que temos de nós mesmos. Marlon Rickdown, com precisão, explica. Ela é a parte desadaptada, primitiva e subdesenvolvida do ser. Aquela força impositiva que nos toma, que surge sem ser chamada e faz com que depois não nos reconheçamos ou nos sintamos mal por termos agido dessa forma. O autoconhecimento promoverá inevitavelmente o encontro com a nossa sombra, a qual pode ser desconhecida para nós ou, se conhecida, provavelmente reprimida, na maior parte dos casos. Nenhuma dessas situações, ignorância da sombra ou repressão da sombra, é benéfica para a nossa saúde psíquica. Como já expusemos no capítulo anterior, o primeiro benefício do conheça-te a ti mesmo é tomarmos contato com essa parte antagônica da personalidade, que se oculta nos porões do nosso ser, como se fosse um vulcão interior. Um vulcão que, embora oculto, está bem ativo. Quando abrimos as portas dos nossos quartos secretos, a luz da consciência preencherá o que antes era escuridão,
E o efeito imediato disso é fazer com que a nossa sombra se torne menos densa, até deixar de ser sombra. Esse é o conhecimento da verdade que nos liberta, conforme propõe Jesus. Quem se conhece tem mais domínio sobre si mesmo. Quem se ignora vive à mercê das forças ocultas, muitas vezes incontroláveis. Um conhecido me confidenciou que vivia tendo problemas de relacionamento com familiares e amigos. Estava bem amargurado e reclamava que as pessoas eram muito insensíveis. Estimulei-o à prática do autoconhecimento para que ele enxergasse melhor a situação, sobretudo para que identificasse os momentos em que os atritos surgiam. Algum tempo depois, ele me disse que seu desconforto parecia quando sentia uma indiferença de familiares e amigos em relação aos seus feitos, suas conquistas, seus méritos. Percebi que a frieza deles me descontrola, desabafou. Pedi a ele, então, que continuasse a se observar, tentando enxergar o motivo pelo qual ficava descontrolado. Quando nos reencontramos, ele me narrou que, ao se observar mais detidamente, concluiu: meu descontrole tem origem na frustração de uma grande expectativa de consideração dos outros por mim. E me disse ainda que, a partir dessa dolorosa constatação, ele passou a detectar essa frustração no seu nascedouro, já conseguindo evitar alguns atritos e explosões de cólera. No entanto, ele me fez uma pergunta crucial, que é o eixo central deste capítulo. O que eu faço com essa minha frustração? Como devo lidar com essa sombra? Essa é a indagação que, inevitavelmente, acaba surgindo quando passamos a nos conhecer mais profundamente. O primeiro impulso talvez seja pensar em derrotar nossa sombra, reprimindo-a, eliminando nosso lado negativo. Isso seria o mesmo que, ao termos uma dor de estômago, querermos extirpar o órgão em vez de tratá-lo, conhecer as causas do seu adoecimento. Não creio que a repressão da sombra seja possível, porque ela, de certa forma, faz parte de nós. Por isso, antes de tudo, ela precisa ser acolhida, entendida e integrada. Ninguém conseguirá chegar ao céu sem tocar os seus infernos. Com essa perspectiva, ao nos reconhecermos com imperfeições desagradáveis, o primeiro passo é nos aceitarmos como somos. A falta de aceitação impede que eu trate minha sombra e que possa me amar hoje como eu estou, mesmo sabendo que, por dentro, não sou tão bonitinho, cheiroso, agradável, iluminado como aparento ser por fora. Só o amor é capaz de juntar os pedaços de nós mesmos, sobretudo os pedaços mais opostos e os mais quebrados. Aí ele coloca aqui, disse bem Ivan Lins, é uma música do Ivan Lins, Iluminados. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Portanto, a transformação pessoal não é uma guerra declarada ao mal que ainda domina nossa condição evolutiva. Ela começa com a aceitação dessa parcela obscura do nosso ser, mas sem nos escravizar com o pensamento de que sou assim mesmo e não mudo. À medida que me conheço, naturalmente, vou ficando atento aos momentos em que minha sombra quer emergir. A partir de então, vou tentando controlá-lo.
para que ela não me cause mais problemas. Não se trata de reprimi-la, pois estou bem consciente dela. Só vou fazendo esforço para que ela não estrague minha felicidade e nem machuque os outros. Mas não paro por aí. Concomitantemente, e aqui retorno à questão da direção que devemos dar à sombra, devo buscar integrá-la à minha realidade, fusioná-la com a personalidade exterior. Aceitar a sombra não é permitir que ela me domine, mas compreender que ela tem um pedido a me fazer. E que, se eu souber atendê-la de forma construtiva, haverei de viver melhor. No caso do meu conhecido, perguntei-lhe o que estava por trás da expectativa de ser considerado positivamente pelos outros, ou que ele, após algum silêncio, respondeu entre lágrimas: eu quero me sentir amado. Só isso. Esse era o pedido que a sombra estava fazendo. Você precisa se sentir amado. Seria possível atender a sombra? Reprimi-la só aumentaria o seu tamanho e sua intensidade. Seria o caso de destruí-la. Por se tratar de uma vaidade inadmissível? Também não. Ser amado, em justa medida, é uma necessidade psicológica do ser humano. Por essa razão, Jesus pediu para que amássemos uns aos outros, o que nos permite supor que ainda precisamos não apenas amar o próximo, mas também sentir o amor que vem do outro em nossa direção. Dessa forma, respondi ao meu conhecido que ele deveria ouvir o pedido da sombra, suprir sim o desejo de ser amado, mas sem a onipotência narcísica, e a integração seria fazer por si mesmo o que espera dos outros. É o amor a si mesmo, também proposto por Jesus, é diminuir as expectativas em relação ao amor que vem do outro e trabalhar pela consideração amorosa de si mesmo. Quando essa integração ocorrer, é certeiro que, suprida a carência, nosso ser receberá naturalmente a consideração do outro, porque primeiro terá encontrado a consideração de si próprio. Outro exemplo de integração da sombra foi dado pelo psicólogo Marlon Rickdown, segundo o qual uma pessoa invejosa deve usar a energia da inveja de forma saudável, aprender a canalizá-la com impulso para alcançar o que deseja e admira como conquistas dos outros, avaliando que também é capaz de obtê-las. Outro exemplo vem de Mahatma Gandhi, na expressão de uma arte de lidar com a raiva. Use a raiva para o bem. A raiva para as pessoas é como combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir adiante e chegar a um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. Temos que nos envergonhar de exagerarmos a dose. Em todos esses exemplos, a sombra não foi reprimida, apenas diluída, de uma forma saudável, criativa e construtiva. E tal exercício de integração dos nossos opostos representa um avanço em termos de crescimento interior e paz do espírito. Nesse aspecto, nossa sombra pode esconder um tesouro incomparável de forças que estão apenas mal direcionadas. O autoconhecimento é um trabalho corajoso e profundo, mas de um valor inestimável, pois tem o poder de colocar nossas sombras a serviço da luz, sem lutas, guerras e rejeições, a fim de que nos tornemos inteiros, isto é, mais fortes, lúcidos e verdadeiros. E aí, vamos conversar? Olha, é complicado, viu? Vamos descomplicar, vamos descomplicar. Tudo bem, vamos descomplicar. É interessante uma parte que ele diz que para chegar ao paraíso
precisamos passar por infernos. Só que levando para um lado mais próprio, todo mundo tem um pé de Aquiles, um calcanhar de Aquiles. E só depende da gente mudar esse calcanhar de Aquiles. Então vamos lá, vamos começar. Vamos buscar uma luzinha no túnel. O que a gente faz com a nossa sombra? Deixar guardada dentro da gaveta. Deixa guardada. Mas por que ela fica guardada dentro da gaveta? Porque a gente não quer mostrar para a gente mesmo e para os outros o que a gente verdadeiramente tem lá. Então essa parte que ele fala assim, que a gente vê tudo lindinho, tudo bonitinho, a gente cria... Esconde, A gente faz uma criação que nós somos todos anjos. Uhum. Sim, Se nós viemos de Deus, então somos todos anjos lindos, maravilhosos, com um coração puro. É lógico, Valéria, é lógico. E aí, naquela hora que eu perco tudo isso, angelitude, o que acontece? Se desespera. Porque aí a sombra toma conta, né? Ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer um outro exercício. Fechando os olhos. Qual é o sentimento que a gente tem hoje? Somos felizes. Temos a alegria. Vamos buscar, vamos rastrear essa alegria. A alegria com a gente, a alegria com o nosso lar, a alegria com o nosso país, não entrando no foco da política, pelo amor de Deus. Mas o que ocorre com as pessoas que estão ao nosso redor? Na rua, é nesse sentido. Deu para sentir? Deu. Temos alegria? Sim. Não. Eu não. Sim. Não. Não. Não? Não. Não temos alegria. Eu tenho. Eu tenho. Não. Ok. Então, aí vamos tentar entender aonde está a nossa sombra nisso. Por que eu não tenho a alegria? Valéria, dá licença, tem alguma coisa fazendo um barulho aí, interferindo, como uma máquina? É que assim... Se for a máquina, é o concentrador da minha mãe. É um... Do lado dela. O aspirador. Desculpa. Eu achei que era celular. Não. Então, vamos lá, vamos voltar. Por que a gente não tem essa alegria plena? A gente pode ter alguns momentos felizes, né? Mas por que não temos essa alegria plena? Eu acho, Valéria, eu vou falar do meu caso, né? Que a gente tem satisfação. A alegria ainda está um pouco longe. Mas eu, por exemplo, no dia de hoje, eu me sinto satisfeita, porque tudo que eu me propus a fazer nesse dia, eu consegui. Né? Perante minha mãe, que está acamada, perante as coisas da casa, a minha saúde, que graças a Deus voltei da médica muito feliz, pensava que era uma coisa, graças a Deus, não é nada porque eu pensei. Então, neste dia, eu me sinto assim, satisfeita, sabe? As conversas que eu tive com você, isso a gente se sente satisfeita, né? De estar conseguindo, apesar da adversidade, conseguindo se sublimar, né? Agora, a alegria é outro estado. Então,
Por que eu pergunto dessa alegria? Porque muitas vezes a sombra encobre tudo isso e a gente não consegue compreender. Porque como a gente não busca, a gente não compreende ela, às vezes ela acaba nos envolvendo e a gente vai trabalhando com ela o tempo inteiro, a gente vai vivenciando e a gente não consegue sair desse estado, né? Porque o que a gente, o texto mesmo ele fala, né, muitas vezes, né, que se a gente matá-la, a gente não consegue. É aquela coisa de educar o homem velho, né? A gente vai educando, trazendo novos sentimentos, novas virtudes, novas formas de pensar, né? Esse é o aprendizado da reencarnação, né? A gente vai buscando esse autoconhecimento, esse conhecimento. E com a sombra é a mesma coisa. Nós conhecemos a nossa sombra, conversamos com ela. Eu fico agora, não, eu fico brigando, eu fico brigando com, assim, quando eu percebo que eu agora, né, em algumas situações que eu consigo enxergar que é uma sombra, né? Que algumas coisas acho que eu ainda ponho no temperamento, mas enfim, aquilo que agora eu começo a enxergar que é sombra, eu fico me questionando, assim, é meio martirizante. Aí vem uma vozinha que fala assim, não, mas então, por exemplo, vai uma coisa que eu tenho um desconto, assim, a sombra aparece. Eu tô tudo que é dos meus pais, sou eu e mais 2 irmãos, tudo sobra para mim, né? Então eles nunca têm tempo, eles nunca podem, seja lá o que for. Então tem horas que eu me pego assim irritadíssima, né? Lógico que eu estou sobrecarregada, mas tem horas que eu falo, mas não é possível, por que eu, assim, sabe, me dá aquela irritação, porque sempre eu faço, mas eu, ao mesmo tempo, me vejo cobrando deles por que eles não fazem. Aí vem uma vozinha e fala assim para mim, tá, mas e aí, se você veio para fazer isso mesmo, né? Será que o negócio não é contigo, né? E outra, você não fica feliz de fazer? Eu fico. Depois que eu não externo para os meus pais que eu fico. E aquilo me dá uma satisfação. Mas o não dos meus irmãos sempre me causam. E às vezes aí, agora eu estou começando a me controlar, mas eu fico conversando comigo, sabe assim? Não, mas espera, você não pode. Pô, ainda bem que você está tendo oportunidade disso. Ainda bem que você está podendo fazer. Ainda bem que você tem. Sabe? Aí eu vou, aquilo vai. Mas aí, quando isso acontece de novo, eu fico muito irritada comigo mesmo, porque eu falo, não, pera um pouquinho, eu acabei de pensar assim semana passada. Como é que eu tô caindo no mesmo buraco de novo, sabe assim? Porque Aí aí, eu aí assim, vamos analisar, né? Isso tudo tá lá no inconsciente, tá lá no iceberg, né? Como a gente coloca. Só um pedacinho do iceberg, bem a ponta que a gente tem esse conhecimento, o restante está lá no fundo, lá bem fundo mesmo. Então, assim, naquele momento, você já conseguiu, você já não passou para o seu pai, para sua mãe, essa insatisfação, essas coisas todas. Então, já teve um ganho, já teve algo positivo. Mas aí, assim, é aquilo que eu falo, talvez tirar o peso de que, por enquanto, você ainda não consegue, sabe, ir com o coração aberto. Você entendeu? Você ainda não consegue. Você ainda precisa expressar, colocar tudo para fora, sabe? E aí é onde que eu falo assim, a gente quando começa a buscar esse autoconhecimento, a gente vai num nível de cobrança muito alto, que a gente quer ser perfeito rapidamente. Mas se a gente viver uma vida inteira ou diversas encarnações dessa forma, a gente não vai conseguir resolver de uma hora para outra. A gente vai ganhando essa consciência. E quando ele fala para a gente diluir, é nesse sentido. Vamos diluir.
quebrar não vai dar certo, a gente vai acabar se magoando ainda mais. E aí vem o sentimento de culpa, aí vai aumentar. Mas se a gente começar a diluir, pode ser que dê certo. A gente vai tirando. E diluir não significa que eu vou começar pegar 1 litro, vamos lá, e eu vou diluir 50 ml. Não, talvez a gente só consiga diluir na primeira vez 10 ml. E aí depois 20, ou talvez 5 ml. Mas a gente deu o passo. E muitas vezes a gente não vê isso. E a gente começa a ficar inconformado. Né? A gente começa a arrancar cabelo no sentido assim, poxa, não está dando certo. Está dando certo. Porque, no meu ver, você já está enxergando. E quanto tempo você pode ter agido dessa forma e não conseguiu enxergar? Então, assim, não é passando, massageando o ego, essas coisas, não. Mas é a gente se acalmando, porque a gente é pesado com a gente. Nosso nível de cobrança é muito grande. A gente quer de um polo a outro muito rapidamente. E nisso a gente vai assim, né? A gente vai se destruindo, a gente vai se maltratando, a gente vai criando outras sombras, que depois a gente vai só descobrir lá no final. Então acalme seu coração, Glaucia. Ó, se a gente for parar para pensar, na Terra, hoje, uma terra de expiação e prova, tem alguém que é 100% feliz? Que bate no peito e tem? 100% não. 100% não. Mas tem Não. bastante gente que tem momentos bem alegres. A gente tem momentos, mas a Isso. gente não tem a 100% felicidade. não. 24 Não é horas desse por dia plano. de alegria, não. E Mas por tem quê? bastantes dias Porque que a ela gente não é desse tem plano. Não, tudo bem que a felicidade não é desse plano, mas também a gente não busca ou busca. Se a Não. gente só fica vendo só coisa ali negativa, a gente não busca, a gente não consegue. Se tá sol, tá sol. A gente reclama. Tá chuva, inundou. É a primeira coisa que todo mundo vai, inundou, olha. Bateu um vento, nossa, a casa já vai ficar toda suja. Nossa, olha o carro, mandei lavar hoje, já tá cheio de poeira. Não é assim? Às vezes. É mesmo. Às vezes. E aquilo que podia, assim, né? É isso que eu falo. Assim, a alegria vem da forma que a gente vê. A gente pode estar aqui agora, a gente se sentir super feliz porque nós estamos entre amigos, encarnados e desencarnados. A gente está numa egrégora de proteção, a gente está sentindo todo o amor que eles têm por nós. Isso pode ser um motivo de muita alegria. Um momento estaremos juntos durante 1h30, mas esse momento vai nos sustentar. Tomara que até a semana que vem. Dependendo como estivermos. Se não, daqui a 5 minutos a gente vai estar do jeito que a gente escolheu. Mas a gente já teve um momento alegre, já teve 1h30 de alegria, de tranquilidade. Mas aí é a mudança do pensamento, é isso que eu quero dizer, Leda. Se a gente olhar e fizer aquele que a Elisa falou assim, ó, para mim hoje eu estou satisfeita, ó, eu fiz um monte de coisa, eu coloquei lá, eu cuidei da minha mãe, eu fiz isso, consegui no médico, tive um bom resultado e tal. Então tá tudo certo, eu estou feliz. Feliz assim, eu estou satisfeita, porque o sentimento de felicidade para ela seria uma outra coisa. Mas ela colocou um objetivo, né? E começa a ver de um lado positivo. Não é extremamente positivo, mas é aquilo que ela está conseguindo e está tudo certo. Mas eu me acho uma pessoa alegre. Eu falei, todo mundo disse não, 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 eu disse que sim. Aí me senti até frustrada. Falei, será que eu estou errada? Não sou? Mas então, Leda, aí é sentimento. E quando é sentimento, a gente vai respeitar o sentimento de cada um, entendeu? Você se sente feliz, mas o outro a gente não sabe.
sabe? A gente não sabe qual é a dor que o outro carrega no coração. Cada um tá passando um pedacinho, né? E aí, às vezes, aquilo que é muito pequeno para a gente, para o outro é muito grande, é muito doloroso. Então, assim, a gente pode estar feliz, a gente não tem que se envergonhar disso, mas a gente talvez compreender que o outro não vai conseguir essa felicidade. Tem que respeitar esse sentimento do outro. Porque às vezes, né, assim, a gente fala assim, ai, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas o outro tá todo destruidinho, né? E a gente não sabe, porque o outro também talvez não queira dividir. Ou por vergonha, ou porque não está pronto para dividir, né? E existe um monte de coisa. Nossa, mas estou falando demais hoje. Aí o outro vira para você e fala, só se for para você, né? Porque para mim tá péssimo. Eu trabalhava com uma pessoa... Cada um no seu quadrado. Então, e hoje você pode chegar e você pode escutar muito disso, tá péssimo. Eu não estou bem, né? E tá tudo certo, realmente, você não tá bem, vamos acolher, né? E vamos colocar muita vibração de amor. Então, vamos lá? A gente já está compreendendo um pouco essa sombra. Mas a gente consegue compreender qual é o nosso gatilho para essa sombra ser acionada? Se eu não trabalho o autoconhecimento? Se eu trabalho o autoconhecimento, eu tenho uma probabilidade de conhecer. Mas também talvez eu não reconheça. Quando vem essa sombra, qual é o gatilho que chega? O que aconteceu para mim trazer essa sombra? Parar para pensar, né? Por que ativou, né? Mas vai lá e acontece. Aconteceu e a gente se transforma. Pronto, acabou meu dia. Acabou meu dia. Aconteceu, sei lá, aconteceu alguma coisa e acabou meu dia. Pronto, acabou. Tô brava, tô estressada, acabou meu dia, acabou. Só que a gente não repara nisso. A gente acontece e a gente entra automaticamente. Então aí assim, se a gente está buscando esse autoconhecimento, que a gente está fazendo esse exercício, né? A gente já vai ter umas ideias, porque que a gente... Eu gostei muito do exemplo da leitura, que ele disse que alguns parentes, alguns amigos, ele não se sente amado, não se sente acarinhado, e isso ele fica chateado, triste, nervoso. Eu gostei muito desse exemplo. Eu acho o gatilho dele. É muito natural, é muito comum. E aí, então vamos conversar sobre esse exemplo. Por que a gente fica... Vamos lá, se a gente se colocar assim. Por que eu estou triste com aqueles que estão ao meu redor? Minha família, meus amigos. Por que eu fico triste? Deles não conseguirem reconhecer alguma coisa. Pode ser carência, né? A pessoa carente. Por que é carente? Você vai perguntar, né? Não, assim, será que assim, vamos parar para pensar. Será que eu não estou colocando uma expectativa no outro que ele não vai poder me responder? Frustração, né? Frustrado, né? A gente se sente frustrado. Porque assim, vamos lá, a gente se conhece? Agora nós estamos começando um pouquinho. Estamos no caminho de. Agora a gente vai indo por uma estrada. Então, a gente está caminhando. E como que a gente pode falar do outro? Pois é, mas a expectativa é da nossa. Exatamente. Então, aí a gente tem a expectativa que o outro esteja nos entendendo, nos olhando como nós nos olhamos, porque muita coisa está lá dentro, né? Está lá, assim, está lá dentro. Só nós sabemos. Aí, os espíritos sabem, mas os espíritos não estão contando, tá? Porque os espíritos sabem. Mas aí, vamos lá.
eu quero que aquela pessoa me reconheça. Ah, não, meu filho tem que me entender. Tem? A gente não sabe o que... A gente não sabe o que está dentro dele, o que ele O está problema é que a passando. gente quer ser aceita por todos, né? É isso aí. Isso gera uma frustração, né? Aí a frustração vem. E aí vem o quê? Vem a frustração. E vem mais o quê? Porque ela não vem sozinha, né? Ela vem carregada, né? Ela vem por uma corrente, né? O carretel de linha já foi, né? Perdeu o carretel, a linha já foi lá embaixo. E aí o que vem? Ah, vem tristeza, vem aborrecimento, a gente se Doença. acha infeliz, assim, pequena, não é? Tudo isso. Então, tudo assim, é um combo. Distancia das pessoas, né? Porque acha que não está tendo a consideração que devia ter. Então, aí assim, vamos lembrar de umas páginas, deixa eu ver, acho que faz umas 4 ou 5 anteriores, mas fui eu que dei também, que falava que a gente está aqui com o nosso pensamento, mas muitas vezes a gente cria uma história que ela nem existe. Ela nem existiu, mas a gente cria essa história e começa a viver nessa história. E essa história vai ganhando seus elementos e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, a gente tem um monstro enorme. É um pouco disso, né? Porque, assim... Eu posso falar? Eu cheguei agora, mas essa conversa chegou no momento exato para mim. Sabe por quê, Valéria? Hoje, pela primeira vez, eu fiquei entristecida com uma tia minha. Porque nós estávamos conversando, ela tem 84 anos, né? Eu tenho 74. Aí ela virou e falou assim, toma cuidado. Toma cuidado. Aí eu falei, por que tomar cuidado? Ela falou, porque você acredita muito em você, mas você tem que ver quem está em volta. Aí eu falei, como assim? Né? Como assim? Aí ela foi e falou assim, porque eu falei para ela, eu falei, olha, eu não tenho esse problema de me preocupar com quem está em volta, porque na minha mente eu só tenho uma coisa, eu tenho Deus por mim. E eu acredito em Deus. A partir do momento que a minha vida é para Deus, eu não tenho preocupação, né? Ela falou, hoje você está podendo falar, porque você está podendo fazer as coisas. Mas amanhã você não pode contar nem com o filho, porque o teu filho não vai te dar tanta atenção, porque você é uma velha coroca, porque você é uma velha que só está dando problema. Eu falei, mas eu não penso assim. A gente planta o que colhe. Se eu criei meus filhos com amor, com carinho, com dedicação, eu acredito que eu vou colher bons frutos, né? Agora, se você não plantou, você vai colher. Então não tem jeito. E eu fiquei chateada, porque ela é negativa, né? E eu sou positiva. E ela me contradisse. Ela falou que, então você é bam. Deus é só para você e eu. Eu falei, tia, alguma coisa de errado a senhora fez para estar merecendo. Desculpa, mas é verdade. Eu falo na cara as coisas, sabe? Ela falou, já vi que com você não tem acordo. Você. Eu falei, não. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. É a lei do retorno. Mas eu fiquei triste quando ela falou que não é nada daquilo que eu estou pensando. Eu vejo assim, quando a gente trata de sentimento, que é o que nós estamos conversando agora, cada um tem o seu sentimento.
Cada um tem a sua história, tem a sua dor. E nesses momentos são as sombras que falam muitas vezes. Sim. Essa sombra que dói, é aquilo que muitas vezes a gente não pensa. Mas a gente não sabe, da mesma forma que a gente tem os gatilhos que vêm para a gente das outras pessoas, de tudo que está ao nosso redor, a gente também tem muitos gatilhos que a gente coloca nas pessoas, pela nossa forma. O caminho é uma via dupla, tá? Não é somente o outro, mas às vezes, da forma como nos colocamos, da forma como falamos, a gente também provoca no outro uma dor que a gente não conhece, né? Então, quando a gente fala de sentimento, não tem certo nem errado. Tem o que é de Deus, né? A verdade é dele e não nossa, né? Os gatilhos que a gente trabalha, a gente tem que compreender que, né? A gente não tem nada, mas se a gente quiser compreender, é que tem alguma coisinha lá dentro que nos faz nos sentirmos dessa forma. E que a gente ainda não conseguiu vivenciar, trazer para nós, entendeu? Então, voltando, né? A gente estava começando a delinear esses gatilhos. Vamos lá? A gente consegue reconhecer esses gatilhos na gente? Eu diria que estamos no caminho mas ainda é difícil. É difícil ainda, mas a gente está no caminho. Eu acho que algumas situações, né, como, por exemplo, essa que eu citei, eu fico me questionando. E eu fico me questionando porque eu penso assim, cada um dá o que pode, né? Cada um dá o que tem para dar, né? Aí eu fico isso na minha cabeça. Mas aí depois eu tenho me questionado por que eu fico assim. Aí o que eu estou agora começando a pensar é o seguinte, que o meu gatilho é porque eu acho que é falta de consideração comigo. Eu não penso nem com os meus pais, né? Mas eu penso comigo, de acharem que eu sempre tenho que estar disponível e eles não, entendeu? Eu acho que é um pouco também de falta de que arrumam tempo para outras coisas quando é necessário, e eu acho que é com os meus pais, mas daí aí eu comecei por um caminho de ficar magoada pelos meus pais, e eu acho que isso não é meu, né? Aí eu falei, não, peraí, o problema é comigo. Então, o gatilho que eu tenho achado, que é assim, eu falo assim, pô, mas caramba, ninguém pensa em mim, né? Também é uma forma de se penalizar, né? Acho eu. Então, eu estou começando a achar que o meu gatilho é esse, que eu quero uma consideração que não tem, entendeu? Não sei se eu estou no caminho certo do gatilho, mas eu estou achando que o meu gatilho é achar que estão abusando. Mas aí eu penso nos meus pais e aí acho que depois passa, porque eu acho que eu faço por eles, né? E aí eu estou nessa corda bamba aí. Mas acho que o principal aí, Glaucia, como que ficam os sentimentos? Os seus sentimentos? Como que você fica com você mesmo? Então, eu fico feliz fico feliz por acabar fazendo, né? E parece assim, vem situações para me mostrar assim, olha o que você está presenciando, o que você está podendo presenciar de legal que eles não estão, né? Tenho passado situações assim. Mas em relação, por exemplo, aos meus irmãos, eu não quero ter mágoa, né? Mas eu fico, pô, caramba, que falta de consideração comigo, pô, entendeu? Aí o sentimento, eu fico de um pouco de, é isso que eu estou tentando diluir, sabe? Aí vem, não, Glaucia, cada um dá o que pode, cada um dá o que tem.
Aí isso vem para mim, daí passa. Só que aí daqui um pouco eu vou fazendo. Tem uma hora que, como eu estou fazendo, aí se eu estou muito assoberbada, que aí vem a sombra, vem a mesma. Aí eu fico com bronca, eu falo, de novo, você está pensando a mesma coisa, você tá... sabe assim, na mesma armadilha, assim, você já não entendeu que cada um dá o que tem, não sei o que. Parece que eu fico assim, sabe? Mas eu tô assim, vou e volto, entendeu? Esse é o aprendizado, né? Não existe nada que aconteça de um dia para a noite, né? Assim, eu acordei, vou viver hoje, amanhã vai estar tudo diferente. Não é. A gente começa essas modificações, mas essa transformação é muito lenta, né? Não é rápida. Pois é, eu tô nessa. Mas, ó, você começou, você concorda comigo? Você começou. Você já deu os seus passos. Vamos aqui, então. O pessoal voltou, mas eles estão de ouvidos fechados, tá bom? Uhum. Então, a Leda trouxe aqui o exemplo que deu o livro lá, né? Que ele fica triste porque as pessoas não olham ele da forma que ele queria ser olhado, né? Ele queria atenção, ele queria se sentir amado, né? Porque ele... Aí tem uma crença. Tem uma crença? Porque assim, ele acredita que a pessoa... Tem uma crença assim. Ele acredita que a pessoa, prestando atenção nele, dando atenção para ele, isso é amor. Nem sempre. Nem sempre. É uma pergunta. Isso é uma crença? É sim, porque ele quer ser o centro das atenções, quer que todo mundo olhe para ele e pense, ai, coitadinho dele. Não, Marília, não. Acalme-se. Não. Então, Leda, a Marília vê dessa forma. Eu vejo, não, eu não acho que ele quer ser, ele quer atenção, mas ele não quer esse centro total de atenção que a Marília falou. Ser tratado assim, coitadinho, judiação, não. Ele quer atenção, às vezes num grupo familiar. Todo mundo conversa. Talvez ele seja tímido e não queira, e não sabe se colocar. Mas fica esperando que alguém lhe dirija a palavra, ninguém fala com ele. Então, se a gente for seguir, vamos seguir esse raciocínio seu, ó lá, vamos lá, Leda, vamos seguir esse raciocínio. Estamos num grupo familiar, muito bom. Estamos num grupo familiar. Eu sou tímida, não falo, estou ali no meu canto. E eu quero que o outro fale comigo. Dirija a palavra, qualquer coisinha. Por que eu não falo? Eu vou apanhar. Por que eu não falo? Tímida. Eu não sei como é que eu falo. É bola de cristal. Então, a gente colocou um exemplo imaginário. Mas, assim, se eu não falo, eu quero que o outro venha a mim. Olha o meu orgulho. O outro tem que vir a mim. Eu não. Tá certo. Pode ser. Não. Tá bom, concordo. É orgulho. Eu dali. Então, descobrimos uma sombra. Uma sombra. Tá vendo? Estarei aqui. Fui rainha na outra encarnação, então, né? E aí, assim, não. Se eu quero alguma coisa, eu preciso o quê? Eu preciso fazer um movimento. Eu preciso trazer esse movimento, né? Eu preciso trazer esse movimento.
Gente, Dar para receber. ó, eu tô com uma televisão ligada. Dá para desligar quem está com a televisão ligada, o microfone? Eu acho que é a dona Nair, viu? É a dona Nair. Gabriel, você... Ah, tá. Obrigada, dona Nair. Dar Então, para receber. é uma troca. A vida é uma troca, gente. A vida é. É, sim. A vida é uma troca. A vida é uma troca, né? Relacionamento. Como que a gente se relaciona? É uma troca. Aqui nós estamos Não trocando, é? nós estamos trocando as impressões aqui, não estamos? É isso. Isso é um Não tem. relacionamento. Isso é um É um relacionamento. relacionamento. Que às vezes tem uma DR. Às vezes tem. Às vezes tem uma DR. Que é a coisa mais natural do mundo. Que é a coisa mais natural do mundo. Que não significa, lá, a gente está trabalhando as sombras de uma forma o quê? Diluída. Porque eu tenho a minha opinião, o outro tem a opinião dele, com muito amor, com muito respeito, a gente consegue diluir e chegarmos num denominador. Se é certo ou não, para a gente ainda vai ficar meio assim. Aí vamos ter que ir nos encaixando, né? A gente vai dando aquela encaixadinha que a gente consegue. Mas Com assim, certeza. né? Mas assim, Leda, a gente não está pegando você hoje. Ô, Chicotinho, olha o Chicotinho. Deixa o chicotinho, Helena. A gente não está pegando você hoje. Mas vamos lá, voltando ao rapaz. Você vê que ele sofria. Por que ele sofria? Porque ele não queria, ele queria que todo mundo falasse com ele, e ninguém falava, e esperando que ele falasse alguma coisa. Eu acredito. E aí chegamos à conclusão do orgulho. Será que ele não dava também o primeiro passo? Se chegasse nas pessoas, né? Se ele der... Se ele Se ele falar, não, sei lá, ele ficava quieto. Em vez de ele também se posicionar, chamar, chegar. Perfeito. Muito boa, Ana Cláudia. E aí, nós já estivemos nesse papel? De estarmos ali aguardando que o outro fizesse, viesse até nós. Isso mesmo. medo. E o medo de falar alguma coisa e ninguém falar com você, como não estavam falando? Leda, eu estou com piores exemplos hoje aqui. Eu estou... Leda, vamos traçar um raciocínio. Mas você tentou, eu fiz a minha parte. Estou satisfeita. É isso aí. Isso é verdade. Ó, o não você já tem, que você já está lá no silêncio. Vamos Você atrás tá lá do no sim. Vamos atrás do sim. Você entrar ali e vou bater um papo. Se não me responder, vou continuar no silêncio. Vamos embora. Olha a expectativa. Olha a expectativa. Nossa. Olha a expectativa. A Débora está lembrando. A gente está numa expectativa que é nossa. E não é do outro. O outro eu não tenho como comandar. Ele não é meu bonequinho. Né? Aí ele fala assim, né? O amigo pergunta. No caso do meu conhecido, perguntei-lhe o que estava por trás da expectativa de ser considerado positivamente pelos outros. Né? O que ele queria que os outros enxergassem nele? E o que ele sentia? Depois de algum silêncio, ele respondeu em lágrimas: eu quero me sentir amado, só isso. Esse era o pedido que a sombra estava fazendo. Você precisa se sentir amado. Ninguém autoestima baixa. É isso mesmo, Ana Cláudia. Porque, assim, o amor tem que vir do outro. É o amor do outro que me sustenta? Não. Não é, mas é bom.
É bom. É bom, É bom. mas é bom, Lena. O amor do outro é bom. É Sentir bom. o amor, sentir a vibração, sentir que o outro tem um olhar de carinho. Mas alguém já se sentiu assim, sem se sentir amor por si próprio? Ah, eu não estou bem, eu estou ruim, eu estou assim. E Claro. querer que esse sentimento possa ser suprido pelo outro? Sim, Sim, claro. sim. E o outro conseguiu suprir? Às vezes não. Não, e assim, a gente consegue entender por que ele não conseguiu suprir? Simplesmente ele não está na mesma vibração que você, ou então está pensando em outra coisa e nem tá olhando para você, tá longe. Ele está numa frequência totalmente diferente. E você lá, sentada, olhando, sofrendo, pegou todos os chicotes. Todos. Sofrendo, Implorando. quase chorando. Que foi da E a criatura de Deus nem te olha. Dando uma atençãozinha, Não que te dão nem uma- aquelas pessoas que ficam na calçada. A Débora hoje está um doce também. Então, aí assim, qual é a responsabilidade que o outro tem sobre isso em cima da gente? Nenhuma. Nenhuma. A expectativa. Zero. A gente acha, e por que a gente acha que tem? E por que a gente espera isso da outra pessoa? Vamos Porque buscar a está sombra. Vamos Ah, é buscar a a sombra. Vamos Carência, buscar a sombra. Sombra. falta de amor, não Hã? é? Carência, falta de auto-amor. A gente Vamos lá. Então, vamos lá. Carência. A nossa carência, quem vai resolver a nossa carência? nós mesmos. Infelizmente, só a gente. É nossa, né? Infelizmente, não. Felizmente, só a gente. Felizmente, só a gente. Bora E não bater é uma aquela DR coisa- com a nossa sombra. Bora bater uma Não, DR com a e nossa sombra assim, e vambora. E quando a gente fala assim, felizmente, porque assim, depende da gente. Quando a gente depende do outro, é muito complicado. Mas depende da gente, é o nosso pensamento, é o nosso sentir, depende das nossas escolhas. E a gente, às vezes, não, grande parte das vezes, a gente pega um pacote e coloca um pacote bem pesado. Quem está do lado da gente, na família, que olha. Não, e fora que ele já tem um pacote pesado dele, né? Então, tipo, a gente vai transferir o pacote de 3 quilos, aí vai somar com um dele que já tem 2, aí vai ficar com 5 quilos. Caraca! Ainda fica assim, né? Ainda fica assim, né? Ainda fica assim, né? Exatamente. Tu não vai resolver, não? Tu não vai resolver? Né? E aí? Então, vamos lá. Vamos na sombra. Então, da carência. O que mais? Então, da carência, o que a gente pode fazer para diluir isso daí? Vamos diluir a carência. Vamos diluir. Como que a gente dilui essa carência? O que a gente pode fazer por nós mesmos para não sermos carentes? Se amar. Tá, legal. Mas como que eu vou fazer isso? Se autoconhecendo. E que mais? Ó, se amar, se autoconhecendo. Jogar fora o chicotinho. Perfeito. Tá de bem com a vida. Resolvendo nossos próprios problemas. Mas eu não gosto muito dos problemas. Eu falo que é aprendizado, porque a gente já tira o negativo. A gente põe para o aprendizado, que é um aprendizado de vida. Tá, tudo bem. O que mais? E quando a gente resolve, a gente tem os aprendizados, não significa que a gente não vai precisar de alguém. Mas não é esse alguém que tem que carregar a gente. Ou é? Não é. A gente sabe que não é. Mas é que às vezes é confortável a gente pôr a culpa no outro. A gente se gostar. É bom.
O coração leve, a gente não tem culpa de nada. peso, né? Tudo do outro. Ai, que Rapaz, beleza. rapaz. Como já diz o velho ditado, né? A culpa é minha, eu ponho em quem quiser. Mas vamos tirar esse ditado que não é assim, porque a gente vai responder por isso. Né? Se a gente acha que não vai responder por isso, a gente vai responder por isso. Né? Rapaz. Vamos lá. Afiados hoje, hein? Rapaz. A Marília hoje tá. Vamos, Marília, vamos lá, raciocínio. Vamos arrumar a nossa carência, vamos diluir. A gente pode fazer aquilo que a Solange estava falando. Ó. A Solange falou uma hora, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. O que traz felicidade para a gente? Cada um. Pode ser até tomar um sorvete. Dar uma volta na praia, ouvir uma música, tomar um sorvete. Ler um livro. Reunir as amigas, as primas. Estar com uma amiga querida. Você não faz tempo que não conversa. Dormir. Sair na rua e cumprimentar uma outra pessoa, ficar ali conversando com ela, né? Sem conhecer, mas é uma oportunidade de conhecer alguém, né? Então, o que a gente fez? Diluiu, mas diluiu como? Saiu da inércia. Parou de terceirizar. Deu o primeiro passo. E deu o primeiro passo, gente. Saiu daquela sombra, você existe, sombra, ela está aqui, mas vamos trabalhar nós duas juntas. Vamos felizes. Né? Eu não quero ficar triste, então vamos ser felizes junto comigo. Bora ser feliz. A gente não abraçou a dor. A gente não sentou e falou assim, pessoa querida, o pacote está aqui, tô te esperando. Ainda liga, né? Ainda liga, passa recadinho no WhatsApp e se não liga. Verdade. Pessoa querida, tô aqui. Né? Você quer ver eu ficar moada? Quer ver eu ficar aborrecida? É quando o meu cartão fica cheio e eu não posso gastar. Liga o som, dona Marlene, liga um som, vai cantar, vai dançar, sabe? Vai ser feliz. A gente pode buscar essa felicidade em tantas coisas, gente, em tantas coisas. Essa alegria. Mas vamos lá, vamos diluir. Também dilui no cartão de crédito, mas depois vai ter que pagar. É muito bom, né? Tá triste, vai pro shopping gastar. Tem jeito. Né? Tô triste, vou pro shopping gastar, fazer compra, pronto. Você pode ficar nervosa depois quando vier a conta, né? Vai estressar para pagar aquela conta. Terapia. Porque assim, se for todo dia para o shopping, porque todo dia tem um aprendizado na nossa vida, vai... Olha, ou então tá triste, vai para uma doceria com um doce delicioso. Oi, Ana. Mas você já viu quando o pai dá um dinheiro para o filho e fala, filho, vai comprar um sorvete. A criança sai pulando, brincando, feliz da vida, porque vai comprar o sorvete. Eu desbloqueei meu cartão, eu saí feliz. A vida eu comprei e voltei para casa toda feliz. Gente, assim, eu não tenho nada, assim, as coisas materiais, cada um consegue trabalhar da maneira que acha melhor. Mas a matéria não vai suprir ou supre aquele sentimento. Não. A carência que a gente estava falando. Quando a gente fala, olha, eu vou dançar, eu vou conversar com uma amiga, eu vou tentar fazer, eu estou fazendo para mim. Quando a gente começa a colocar um doce, quando a gente está trazendo para a matéria. Então, a gente também, será que não está buscando... a gente não está trabalhando, a gente está conseguindo trabalhar com a sombra ou a gente está encobrindo ou ganhando mais uma sombra? Está alimentando a sombra, né? Alimentando. A matéria e a sombra. Literalmente. Você entendeu?
Porque, assim, eu sei que é uma conversa que a gente precisa realmente brincar, diluir, para não ser dura, doída, né? Porque a gente está mexendo naquilo que está presinho dentro da gente, né? A gente está mexendo naquilo que está começando a clarear para a gente conhecer. A gente está se desconstruindo para se construir novamente. Então, assim, é dia a dia, né? Então, a gente precisa brincar, trazer a leveza, mas a gente precisa também raciocinar as nossas trocas. Da mesma forma que a gente falou assim, não vamos lá pegar um terceiro lá, coitado, que vai carregar a nossa mala, se isso também não vai ser uma desculpa para algum tempo. Será que a gente realmente está diluindo, como o Zé Carlos fala para a gente, ou a gente está arrumando uma nova sombra? Tá? Substituindo, Valéria, seria assim? A gente está substituindo. O diluir, quando a gente substitui, dependendo da substituição, Leda, a gente não está diluindo. Está diluindo. A gente está aumentando, né? Está aumentando, né? A gente está se enganando, né? A gente está colocando um band-aid colorido, cheio de florzinha, mas uma hora que a gente for tomar banho, ele vai cair e a gente vai sentir toda a decepção novamente e a gente vai entrar nesse contato. Porque, ó o que ele falou, né? Ser amado em justa medida é uma necessidade psicológica do ser humano. Por essa razão, Jesus pediu para que amássemos uns aos outros, e o que nos permite supor que ainda precisamos não apenas amar o próximo, mas também sentir o amor que vem do outro em nossa direção. A gente necessita disso ainda. Dessa forma, respondi ao meu conhecido que ele deveria ouvir o pedido da sombra, suprir, sim, o desejo de ser amado, mas sem onipotência narcísica. O que significa? Ele tem que ter empatia. Essa empatia que falta muitas vezes. Eu estou aqui, mas existem um monte de pessoas que estão ao meu redor, né? E a integração seria fazer por si mesmo o que espera dos outros. É o amor a si mesmo. Então, assim, o que ele diz? Se aquela pessoa, esse rapaz está esperando o amor, ele faça por ele mesmo. Ele desenvolva esse auto-amor, esse amor por si, mas de uma maneira que a gente consiga ter empatia pelo outro, né? Não gire tudo em torno de nós, né? Mas fique dependendo sempre do outro, o olhar do outro, a conversa do outro, sempre. Se a gente não é capaz de fazer nada sozinho, por nós mesmos. Fica sempre dependendo do outro, isso assim, né? Oi, Solange, diga. Deixa de viver a sua vida e vive em função do outro, né? Isso já aconteceu nas nossas vidas? Várias vezes. Muitas. Muitas vezes. Nessa hora, nós cobramos ou não? Sim. Bastante. Sim. Por quê? Por que a gente cobra? Porque a gente é besta, né? A gente se anula, a gente fica nessa carência, essa sombra de carência, e aí talvez você querer a atenção do outro, você vai fazendo cada vez mais pelo outro, você faz, quando daqui a pouco você está vivendo a vida dele, você deixa de viver a sua. Mas não foi o outro. Mas não foi sua escolha. Mas é uma carência, foi uma carência. E aí você transporta, né? Você vive a vida do outro. Deixa de viver a sua. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Aí você não pode cobrar. Mas você está feliz? Você começa feliz, depois você começa a cobrar. Depois você começa feliz. Mas e por que você começa a cobrar?
É isso que é a sombra que vem. Você quer cobrar por quê? Porque você quer atenção, você quer estar ali, você quer que a pessoa te olhe da mesma forma que você. Mesma forma. Isso. Você Quer que entendeu? faça a mesma coisa por você. Exato. Isso mesmo. Só que o Você outro fica esperando não você fica esperando a reciprocidade, né? E você fica só esperando. E aí a gente entra lá no que a Débora, que a gente já estava falando desde o início. É uma expectativa. A expectativa em cima do outro. Porque às vezes o outro está até fazendo, mas não está fazendo do jeito que a gente quer, que a gente acha que está fazendo para ele. Porque Não é? o outro é o outro. O Ele outro. pensa diferente. Ele sente diferente. Como a gente sofre, né? Hoje estava bom, né? Para cantar uma música de sofrência, né? Bem aquela bem Nossa. sofrida mesmo, né? Porque... Mas não é colocar a expectativa no outro? Sim. Claramente. E aí, assim, a gente não consegue reconhecer as nossas sombras, a gente joga o pacote inteiro, não é parcelado, mandamos uma conta perfeita para o outro, e aí vamos naquele capítulo, formamos a história. Temos uma história, colocamos todos os personagens e vamos vivendo dessa forma. É assim? Sim. É o Foi mundo assim. de Nárnia, é o mundo de Bob, né? O mundo de Bob. Ótimo. E aí, ele fala assim, esse capítulo para a gente encerrar, a turma que chegou está ficando bem, está tudo bem com vocês, ou vocês já estão mais doidinhos do que nunca com a gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem, então tá. Tá. Aí eles dão dois exemplos, né? Um do psicólogo, Marlon Reikanan, que ele fala que o quê? A energia da inveja canaliza, dilui, vai lá e trabalha para você ter aquilo que você tem inveja do outro. Vai lá e conquista. Você pode. Depende do teu trabalho. E Gandhi, ele fala da raiva. Use a raiva para o bem. A raiva para as pessoas é como um combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir adiante e chegar a um lugar melhor. É diluir. Diluir. Mas para isso, para a gente reconhecer que a gente tem inveja, que a gente tem raiva, são sombras. A gente tem que se autoconhecer. Quem nunca acordou naquele dia que estava com raiva e foi lá, fez faxina, lavou banheiro, fez tudo que tem direito? Todo mundo. Diluiu para fazer alguma coisa positiva. O cansaço acalma, né? E aí você fica tão cansado que quando você vai ter raiva de alguma coisa, fazer alguma coisa a mais, aguenta. Já parou para pensar em andar 8, 10 quilômetros? Anda 8, 10 quilômetros, de preferência não debaixo do sol, né? Porque senão vai ganhar uma insolação também, mas tá tudo certo. Eu tenho esse livro aí da raiva, é o neto do que escreveu. E no fim, o que eu percebi é que ele coloca que a gente precisa se posicionar em todas as situações. E esse posicionamento, Jesus não sempre se posicionou? Mas como que Jesus se posicionava? Tranquilo, em paz. Amor, calma. Né? Amor. Esse é o nosso... Sabedoria. Palavras de sabedoria. Então, esse é o nosso exemplo, Jesus, né? Que a gente consiga, nesses momentos de sombra, diluí-la e trazer tudo isso, se posicionando, se tivermos assim vontade, mas prestando atenção no tom, na forma,
né? Tudo isso é extremamente importante. Muitas vezes nós temos razão, mas perdemos ela da forma como nos colocamos. Trazendo essa raiva no sentido da raiva mesmo, né? Naquela coisa né? Olha, eu posso falar uma coisinha rápida? Pode sim. Um divisor de águas para mim foi essa questão da cobrança. Teve oportunidade que eu estava com uma grande amiga e eu falei uma coisa boba que eu nem tinha prestado atenção e ela virou uma fera falando que ela não admite cobrança. E aquilo ficou assim em mim. Daquele dia em diante, eu sempre penso, antes de cobrar de alguém, eu falei assim, será que isso daí vai ser uma cobrança? Porque o chavão ficou, ninguém gosta de ser cobrado. Então, do mesmo jeito que eu não quero ser cobrada, a outra pessoa também não quer. Então, eu tenho que ter parcimônia na hora de pensar antes de cobrar, entendeu? Pior que é verdade. É verdade. Alguém vem conversar conosco, né? Se começa, né? Primeira parte da conversa. Começa num tom suave, trazendo coisas positivas e depois dá o recado e depois termina. Mas se começa já apontando tudo aquilo que fazemos de errado, como que a gente fica? A espiritualidade, quando conversa conosco, ela começa dessa forma. Ela começa mostrando sempre o lado positivo, ela dá o recado, porque o recado está sempre lá no meio, para o fim, e depois ela nos fortalece. É um exemplo também que, se a gente seguir, a gente não vai errar, né? Se colocando, trabalhando, diluindo a nossa sombra. Vamos trabalhar, um convite, vamos trabalhar para diluir essa sombra? E para encerrarmos, o autoconhecimento é um trabalho corajoso e profundo, mas de valor inestimável, pois tem o poder de colocar nossas sombras a serviço da luz, sem lutas, guerras e rejeições, a fim de que nos tornemos inteiros, isso é, mais fortes, lúcidos e verdadeiros. Então, nos trabalhando, nos autoconhecendo, trabalhando as nossas sombras com amor, com luz, diluindo. Só nós estaremos ganhando. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Saíram vivos? Sim. 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 Conseguimos. Conseguiram? Doeu muito, Solange? Um pouco, só um pouquinho. Ai, gente, eu vou ter que... Recolham, joguem fora. Coloca lá para doação do lixo limpo todos os chicotinhos, porque um dia de cada vez. Sim, sim. Nós vamos agradecer a toda essa espiritualidade, agradecemos muito por toda essa oportunidade de autoconhecimento, por essa troca de muita paz, de muito amor que tivemos nesta noite, muita gratidão. E com essa gratidão nós vamos doando este amor ao planeta Terra. Vamos doando toda a luz, toda a fé, toda a esperança no nosso Brasil, envolvendo o nosso Brasil em muito amor e muita luz. Mentalizando todos os hospitais, mentalizando todas as UTIs. Que eles possam, nesse momento, receber essa vibração de luz, de amor, de fé, de esperança. Nós vamos deixando uma vibração de amor para ser levada
aonde houver merecimento e necessidade. E que possamos ter uma semana de paz, de muito alto amor, de muita alegria, alegria desta vida, desta encarnação, alegria por termos saúde, alegria pelo amor que temos por nós mesmos. É com essa gratidão que nós encerramos o acolhimento de amor dessa noite e que possamos estar na próxima semana, na próxima quarta-feira. Graças a Deus, graças a Jesus.